Vamos trabalhar. Vocês vão me ajudar, que não vai ser uma pregação. Nós vamos fazer uma construção aqui juntas desse tema. Esse tema da fala, da língua, de como nós usamos esse instrumento que é celestial, ele é um divisor de águas, porque ele fala de vida ou de morte. Porque a palavra, Deus deu para nós uma autoridade. Ele diz, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Da boca de vocês precisa sair vida ou morte. Mas olha, é tão... O inimigo sabendo disso... Sabe o que acontece quando a gente fala de língua? Primeira coisa que a nossa mente, ela se fecha para o assunto. Não, Aline, fecha não, fecha. Porque existe um sofisma de que eu sou assim. Ó, eu sou assim, não mudo não. É até legal quando falam de língua, mas eu sou assim. É a minha personalidade. É a minha personalidade, é o meu jeito. É o meu jeito. Eu falo mesmo que eu sou verdadeira, eu falo logo na cara. É o meu jeito. Então eu queria começar dizendo, não é sobre o nosso jeito. Se nós queremos ser mulheres que vivem segundo a palavra de Deus e que somos parecidas com Cristo, não é sobre o meu jeito. É sobre como o jeito do meu Deus. É sobre o que Deus quer de mim. E por isso que eu já distribuí alguns versículos, nós vamos ler. Porque se eu só falar e você não vê que está escrito... não, ela disse. Não sou eu que disse. É o que a Bíblia diz e o que a Bíblia espera. E quando a Bíblia diz algo, gente, ou quando Deus traz uma instrução para nós, não é porque ele é chato e ele criou um bocado de regras para a gente viver cheio de regra, né? Às vezes a mulher se sente sobrecarregada, é tudo a gente, né? Tudo a mulher. Não. Normalmente, quando o Senhor entrega um princípio, Ele quer o nosso bem. Então, você imagina que o Senhor nos deu, né, o poder de edificar o lar. Aí Ele conferiu a nós, olha só, eu vou... Sabe quando Deus disse, haja luz e houve luz? Uhum. Sabe quando Deus diz assim, ó, ser curado e a pessoa era curada, no poder do nome de Jesus? Jesus veio, morreu na cruz, nos deu do sangue dele e falou, é o seguinte, eu estou dando para vocês essa autoridade através do meu nome. Se vocês falarem o meu nome, eu estou compartilhando com vocês da minha autoridade. E aí vocês vão poder dizer para os montes, monte, passa para o lado de lá. E eles passarão. E sabe o que vai acontecer? Jesus disse, vocês farão coisas ainda maiores do que eu fiz. Gente, língua, fala, boca é coisa séria. E o inimigo fica distraindo a gente. Não, minha personalidade, é o meu jeito, todo mundo faz fofoca, como assim eu não vou fazer? Afinal, o que eu vou conversar quando eu me juntar com outras mulheres? Porque o assunto é sempre uma mulher que não está na mesa. Aí o que a gente vai falar de quê? Nós vamos perder assunto? Então a gente leva muito sem compromisso uma coisa que é extremamente espiritual, que é o que a gente fala e o que a gente deixa de falar. E aí, nós temos um versículo base que está lá em Provérbios. Alguém vai ler para mim Tiago 1,19. Aí, gente, durante a palavra eu vou pedir para vocês lerem, tá? Provérbios 17, 28. Provérbios 16, 24. Quem ficou com ele? Lê, por favor. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Olha só. As palavras agradáveis são como um favo de mel. E as palavras doces
trazem cura para a alma e para o corpo. Porque ossos fala de sustentação, fala de fundamento. Quando eu e você escolhermos ter palavras agradáveis, palavras doces, vai ser conferida a mim e a você autoridade para ver pessoas feridas sendo curadas. Sabe o filho, quando chega da escola, que o olhar está baixo, que aconteceu alguma coisa? A sua palavra doce tem a capacidade de curar o filho que veio porque sofreu um bullying, um desprezo ou qualquer coisa. Sabe um marido que não corresponde nunca? Sabe? Difícil, pedala, pedala, pedala e não sai do lugar? Você acha que a sua crítica, que a sua cara emburrada, que a sua chateação é que vai fazer ele avançar. Na verdade, é a sua palavra doce, sua palavra antibiótico, porque isso tem no mel, é que vai trazer cura, inclusive para esse marido. Aline, mas o que é palavra doce? Palavra doce não é abaixar o som. Você pode soltar veneno falando baixo. Então, doçura não é mudar a alegria que Deus te deu, a espontaneidade que Deus te deu, a mulher comunicativa que você é. Doçura é sobre intenção. De onde vêm essas palavras? Qual a intenção dessas palavras? O porquê dessas palavras? Por que falar ela nessa hora, nesse momento? Isso aqui é uma construção de doçura no falar. Muitas vezes o que nós queremos falar está até certo. E nós temos até razão. Só que o que a gente faz? Escolhe a hora errada para falar. E aí, o que era para ser cura, torna o quê? Amargura. Por quê? Porque falamos na hora errada. E o Senhor quer nos mudar. Amém. Se por acaso você está apegada ao seu jeito, o Senhor quer te mudar. Quer mudar a mim e a você. E não tem idade para isso. Não tem idade para deixar de ser uma mulher tola para se tornar uma mulher sábia. Não tem idade. Só que existe uma coisa que está lá no livro de Mateus, e eu vou ler para vocês, Mateus 12:34. Você não precisa abrir. A Bíblia diz que a boca fala do quê? O coração está cheio. Esse todo mundo sabe, é quase um ditado popular. A boca fala do que o coração está cheio. Aí a pergunta é: você está enchendo o seu coração com o quê? Eu encho o meu coração com o que eu ouço, com o que eu vejo. Ouve o quê? Vê o quê? Ou ouviu o que durante a sua vida? Viu o que durante a sua vida? Que às vezes, meninas, sai tanta crítica do nosso coração que foi o que a gente mais ouviu na nossa vida. Você veio, às vezes, de um lar que tinha crítica, e você cresceu. E então, seu coração, que não passou por uma cura, uma regeneração,
vinda do Senhor, você se tornou também uma pessoa crítica. Às vezes, tá lá no seu coração aquelas palavras de amargura, aquelas palavras que te feriram até hoje, você tá com ela aqui, ó. Que um dia me humilharam, sabe? Falaram que eu não ia ser ninguém, então aí agora eu mostro mesmo para todo mundo que eu sou alguém. E ai de alguém se tentar me humilhar. E às vezes tentar me humilhar, às vezes não te viu, não te enxergou. Só porque a pessoa estava distraída. Seu coração já recebe aquilo como uma humilhação. Não, eu fui, ninguém me notou. Sabe a fulana? Cumprimentou todo mundo, menos a mim. Um coração que está lá guardando a amargura. E hoje, o Senhor quer nos curar. Se o seu coração virou uma colmeia que não foi de mel, hoje, o Senhor vai nos tocar. E o nosso coração vai ser limpo e livre para você se tornar uma mulher que usa a autoridade que o Senhor nos deu da palavra para gerar vida por onde você for. Por onde você for. Aí dá uma olhadinha por onde você anda, na sua família, os lugares que você vai. O que normalmente acontece com o ambiente quando você está? Você leva pacificação, você leva restauração, você leva encorajamento para quem está perto de você. O que você leva? Quem é você? Ou é assim, mamãe chegou, ixi, lá vem. Não, não conta isso para minha mãe, não. Conta não. Conta não, se contar. Cuidado com os maridos que silenciam demais. Cuidado. Provavelmente tem uma mulher falando demais. E porque tem uma mulher falando demais, tem um homem silenciando demais, tem um homem fazendo coisas secretas demais. Por quê? Porque se falar com você, meu Deus. Tem medo de ganhar mordida. Tem medo de ganhar uma mordida. E aí, antes da gente ir para essa cura que o Senhor quer fazer no nosso coração, eu quero trazer alguns princípios que você vai ver na palavra de Deus sobre como usar a nossa língua tão afiada. Já dizem, né? 2 ouvidos para ouvir mais, 2 olhos para ver mais e uma boca para falar menos. E sobre isso tem versículo, tá? Provérbios 17, 28. Quem está com ele? Até o insensato passará a custar se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá ter distinguido. Até uma mulher tola, calada, tem chance de parecer sábia, do que uma mulher que fala o tempo todo. Ou seja, gente, primeira coisa que você vai colocar aí, eu posso falar menos. Eu posso falar menos. Agora, se você é uma mulher introspectiva, que não fala, e o coração tá lá assim, ó, explodindo de amargura, isso vira até câncer. Não é esse silêncio. Tem mulher que o silêncio dela é mortal. É fulminante. Ela despreza com o silêncio dela. Ela emburra que é 3 dias calada, azeda, amarga, adoecendo quem está perto e adoecendo a ela mesma. Com o próprio ódio, com a própria raiva. Com a própria raiva. Eu já vi. Não é esse silêncio. Sabe como que a gente consegue ser uma mulher que fala menos?
enchendo a boca d'água e aí você não consegue falar. Eu dei dica para as meninas hoje, quando chegar com muita raiva em casa, gente, é só encher a boca d'água e ficar quietinha. E o marido fala, o filho joga e aí depois você engolir a água, passou, não vai falar. E agora eu vou dar outra dica. Oração. É verdade. Deus, aquela palavra que me falou agora, Senhor, minha vontade era dar essa resposta. Aí você dá a resposta lá, Deus, eu queria falar isso. Raiva! Senhor, ódio que deu aqui agora, Pai, minha vontade era xingar. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Me traz um equilíbrio agora, me ajuda aqui já a começar perdoando, Deus. Não me deixa falar isso tudo não, que se eu falar isso tudo aqui vai ser pior. Então o Senhor me ajuda. Olha por mim, Senhor. Foi acusação, foi injustiça, foi uma mentira. Senhor, olha por mim. O Senhor me justifica, o Senhor me ajuda. Aí a gente leva as coisas em oração. E aí a gente precisa falar menos. Lembra da fome do controle? Tudo a ver com a mulher que fala muito. É ou não é? Sabe por que a gente não está sendo ouvida? Porque a gente fala muito. Então todo mundo liga o modo desativado. Lá vem ela. Tá o tempo inteiro falando tudo até o que não precisa, porque é controladora. E aí, quando precisa falar alguma coisa que realmente merecia ser ouvido, ninguém ouve. Se tem um marido fleumático, ele, tá. Ignorada. Você vai falar mais 20 vezes, ele, tá. Ignorada. Filho, tá bom, mãe. Se o filho for gente boa, né? Se for rebelde, aí te dá um trabalho terrível. Falar menos. Quer ser uma mulher doce? Pode colocar aí. Orar mais, falar menos. Eita, isso é do céu, viu? Esse é. Orar mais, falar menos. Gente, sobre a fala. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Simples assim. A palavra, a língua tem poder de vida ou morte. Você vai comer do fruto que você semeia. Vocês estão vendo a responsabilidade que tem diante de Deus e do mundo espiritual que a gente fala? Nós vamos comer o fruto das nossas próprias palavras. Isso aí já fala assim, melhor falar menos. Para eu falar com mais compromisso. Para eu falar com mais sabedoria. Provérbios 16, 24, já lemos. Provérbios 12, 18. Há palavras que se ferem como espada, mas a língua do sábio traz a cura. A língua dos sábios traz a cura. E tem língua que fere como espada. Gente, palavra que traz cura, muitas vezes ela é uma palavra de alinhamento. Ela é uma palavra de confronto. O problema é, eu estou falando com sabedoria ou eu estou falando de qualquer jeito? Porque quando eu falo de qualquer jeito, eu firo as pessoas e aquilo não gera mudança. Quando eu falo com sabedoria, ainda que seja e precisa ter palavra de alinhamento, aquilo traz cura. Quer ver? Precisa alinhar alguma coisa com o marido. Ou com um colega de trabalho. No lugar de vocês... Fulano, você não faz o que a gente pede, já pedi isso aqui 10 vezes. Que é aquela mulher do blá, 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 né? Ninguém faz. E aí, não vai fazer? É assim mesmo? No lugar de sentar, pensa, fulano, vem cá, senta aqui.
Ó, sabedoria. Ora, calma. Você já gerou em oração aquela palavra de alinhamento. Fulano, é o seguinte, nós trabalhamos juntos e para esse trabalho fluir melhor, eu preciso que você cumpra o que te foi delegado. Vamos aqui relembrar o que te foi delegado. Qual é a sua função? Vamos lá, vamos alinhar. Blá, 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 blá. Querido, essa aqui é a sua função. Eu quero que nessa semana você observe se você está cumprindo aquilo que foi um combinado entre nós. Você vai observar, no final da semana a gente vai sentar e nós vamos conversar de novo. Alinhamento e confronto não se faz assim, não. Menino, todo dia a mesma coisa, esse tênis aqui. Todo dia a mesma coisa, você vai falar esse tênis aqui. Porque você está falando palavras soltas ao vento. Palavras de sabedoria que trazem direção, ela é feita olho no olho. Ela é pontual. Ela é clara. Ela não vem com humilhação, com a sua chateação, com o seu cansaço, com a sua raiva, com a sua impaciência. Ela vem fruto de alguém que discerniu, que está precisando trazer um alinhamento para a empresa, para casa. Primeiro se organiza por dentro, querida, para depois você organizar as coisas fora de você. Quando você fala de qualquer jeito, fruto da sua impaciência, do seu cansaço, do seu desgaste, você não alinha nada e nem ninguém. Pelo contrário, suas palavras vão ferir e não vão construir. Combinado? Combinado. Senhor, nos ajuda. Amém. Provérbios 15, 4. Quem ficou com esse? O falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso engana o espírito. A língua que traz cura é árvore da vida. A língua que traz cura, ela traz sombra. Ela alimenta. Ela sustenta. Observe se o que sai de você traz sombra. Sabe o que é sombra, gente? Descanso. Fulana, minha vida tá complicada, tá difícil. Ih, mulher, misericórdia, larga esse homem, vai viver sua vida. Nossas palavras trazem sombra, descanso. Querida, hoje, você tá chorando hoje, mas eu já chorei essas lágrimas aí também. Entrega para Deus. Firma sua fé. Sombra. Busca ajuda. Isso aí é menopausa, entendeu? Essa raiva toda aí, esse negócio é menopausa. Procura um médico. Vê se não cabe. É hormônio, não é demônio. Vê se cabe uma consulta aí. Dá uma olhada nisso. Sombra. No lugar de entrar na pilha. Mulher mesmo, você tá passando isso tudo, pelo amor de Deus, abre mão disso aí. Provérbios 21, 23. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Um pouquinho mais alto. Sangue. Fala de novo. Por isso que eu falei, vamos ler? Porque não sou eu que estou falando. Quem guarda a boca e a sua língua, guarda a sua alma de angústias. A gente se atropela do tanto que a gente fala. A gente se envolve em problema que nem é nosso. Que alguém te ligou lá do Brasil para falar da prima do ciclano que está passando por não sei o quê. Aí você vai e fala, não, mas se a fulana fizesse tal coisa, dava certo. Aí a fulaninha fala lá, ó, fulana falou que se você fizer tal coisa, lá vai a fulana te ligar. Fulana, você acha que é isso mesmo? Eu devo fazer? Faça, minha filha. Toma essa decisão. Pronto. No próximo mês, seu telefone toca sem parar. Porque você se tornou responsável com a sua fala por uma coisa que às vezes Deus nem queria. Sabia que nós que estamos no lugar de conselheiro, a gente tem que tomar cuidado com isso?
Não é todo problema que vai chegar até a gente que a gente vai dar um conselho, vai sugerir uma sugestão. Por quê? Porque tem problemas que o senhor falou assim, eu não mandei você se envolver com isso. Eu não mandei você pôr a mão. Está sobrecarregada porque pôs a mão aonde não devia. E isso eu estou falando quando a gente se envolve em problemas com boa intenção. Imagina quando a gente se envolve porque tinha má intenção. Qual é a má intenção? Tinha uma roda de mulher falando de alguém, eu fui lá e falei junto. Rapaz, aquilo deu problema, sobrou para mim. Se envolveu e se meteu e falou o que não devia, o que não precisava. Aí pronto. Aí tá vivendo um tempo de angústia. Provérbios 13:3. Tá aqui. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Toda hora entra pra falar demais, né, gente? Será por quê, gente? Será por quê que isso fala muito mais com a gente, com as mulheres, do que com os homens? Porque a gente produz muito mais palavras. Provérbios 10:19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sempre sábio. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Olha isso. Tá um tititi ali, um tititi passa longe. Provavelmente a chance de sair um pecado é grande. A chance de falar de alguém, a chance de fazer uma suposição que se torna uma mentira, um boato, é enorme. Tiago 1:19. Por você, né? Pode ler, por favor. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-te. Eita! Primeira coisa, seja pronta para ouvir. Já chega em casa falando. Chega em casa perguntando, gente. Espera. Deixa o marido falar, deixa as crianças falarem. Calma. Calma. Ouve a história até o final. Não tira conclusões precipitadas. Deixa as pessoas concluírem a frase. Porque minhas filhas falam assim comigo: mãe, quero falar uma coisa, mas escuta até o final. Quem já ouviu isso de filho? Mãe, vou falar uma coisa, mas escuta até o final. Gente, olha isso. Que o menino deu ali 4, 5 palavras, você não espera nem terminar. Toma essa, distraído. Que é o tal da nossa segunda opinião para tudo, que meu marido fala comigo também. Amor, você é maravilhosa. O seu problema é que você tem uma segunda opinião para tudo. Gente, a gente reclama que eles não ajudam comigo. Conta aí. Você tem sempre uma segunda opinião para tudo. Outro dia ele estava pregando na igreja, eu sentada no primeiro banco. Aí eu soprei os 3 versículos. Aí ele, os 3 versículos. Depois eu tenho uma segunda opinião. Ainda bem que ele estava no espírito, recebendo mais. A gente, qual a necessidade? Ele está pregando, ele fez um esboço, ele já anotou, o Espírito Santo já falou. Que eu estou sentada lá tentando soprar mais alguma coisa? Que a gente acha que a gente é o Espírito Santo do marido, dos filhos, de quem está perto. Eu fui buscar os meus filhos primeiro dia de aula. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro dia, buscar meus 3. E aí a alma agitada. Começou o ano, eu tinha acabado de chegar de férias, tinha vindo aqui em Orlando com eles. Já chegamos assim naquela rotina. E eu já com tudo aqui, né? Não, porque esse ano, isso, eles vão ter que ser mais comprometidos com isso, aqui, beleza. Fui lá, busquei, e aí meu filho, primogênito Tiago, falou alguma coisa, e o Tiago é um menino pacificador. Ele jamais vai me desrespeitar ou coisa do tipo. E aí ele falou uma coisa, não, porque
o professor isso, e aí eu falei, Tiago, esse ano, eu quero que vocês tenham cuidado com isso, com aquilo, nananana. Aí ele, não, mamãe, tudo bem. Aí eu, porque não sei o que. Ele, mãe, eu entendi. Aí eu, não, porque eu já tô logo falando que o ano tá começando e blá, 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 blá. Eu tava quase chegando no meio do caminho. Aí a minha filha mais corajosa falou, mãe, você percebeu que você passou o caminho todo repetindo pro Tiago uma coisa que ele de primeira ouviu, entendeu e falou que entendeu? Aí agora nós estamos chegando em casa, você não ouviu o que eu tinha para dizer, não ouviu o que a Isabel tinha para dizer e gastou todo o tempo repetindo pro Tiago que sempre ouve da primeira vez. Toma essa, distraída. Aí eu falei, filha, você tem razão, me perdoe. Eu tô agitada, eu tô acelerada, que o ano começou e eu tô aqui, realmente gastei meu tempo errado com vocês. Me perdoa. Vamos começar de novo. Meu filho, me perdoa. Você não precisa ouvir as coisas mais de uma vez, você é um menino diligente. Me perdoa. Ele, relaxa, mamãe. Ele é tranquilo? Relaxa, mamãe. Aí as outras duas, tá bom, mãe, perdoada. Podemos falar? Falei, pode falar, vai, comece. Aí foi uma falando, aí quando tava chegando, aí a outra, agora acabou, porque chegou. Eu falei, não, nós vamos sentar e eu vou te ouvir. Nós temos que, inclusive, saber pedir perdão, recalcular a rota, falar, perdoe. Eu usei essa palavra precipitada com vocês. Gente, é o melhor caminho, porque filho, as pessoas aprendem com os nossos erros também. Nós não temos que ter vergonha de recomeçar, de pedir perdão. Porque falhar nós vamos, porque tem. A própria Bíblia diz, olha, se você controla a sua boca 100%, varão perfeito. Até Jesus voltar, isso vai ser para nós um motivo de oração, de atenção. Porque lembra que tem o Senhor querendo que a gente gere vida e tem o inimigo querendo que a gente gere morte. Mas quando você fala, quando você pede perdão, você quebra ali. Você quebra ali a palavra de maldição, muitas vezes dita e até sem intenção. Então, não vamos ser precipitadas para falar. Vamos ouvir mais. Sabe o que é tardio para falar? Sabe aquele negócio que a gente mal a pessoa terminou, você já está com a resposta na ponta da língua? Sabe a resposta da ponta da língua? Essa resposta a Bíblia está falando. Espere um pouco mais. Seja um pouco mais tardia para dar resposta. E outra coisa, seja tardia para se irar. Porque, gente, quando você se demore para ficar com raiva. Não pega pilha tão fácil, não se ire tão facilmente. Já viu pavio curto? Sabe a história do eu tenho pavio curto? Então você está precisando se parecer mais com Jesus. E se você quer ser mais sábio, o pavio vai ter que ficar mais longo. Mais longo. É isso que está dizendo a palavra de Deus. Lucas 6,45 diz assim: o homem bom, a mulher boa, tira boas coisas do bom tesouro que está em seu coração. E a mulher má tira más coisas que está em seu coração, porque a boca fala do coração está cheio. Minha mãe falava assim comigo. Eu morri, estou aqui. É a mulher mal tirando do seu coração o mau tesouro. Não, porque quando eu cheguei aqui, ninguém facilitou a vida para mim não, entendeu? Ninguém falou comigo assim com educação. Eu recebi era xingo, era grito. É você tirando o mau tesouro do seu coração para seguir falando e fazendo com alguém o que fizeram com você. Mas a mulher que tem o Espírito Santo, ela olha para o coração, já foi depositado lá
palavras ruins, ela olha para aquilo e fala: não vou fazer as pessoas ouvirem o que eu ouvi. Eu não vou fazer as pessoas sentirem o que eu senti. Eu vou tirar do bom tesouro. Quem é o nosso bom tesouro? Jesus. Eu vou buscar nele. Gente, tem uma geração, por exemplo, a geração da minha mãe, que elas não receberam muita coisa de palavra de afirmação, palavra de encorajamento. O eu te amo é difícil para elas dizerem, porque não ouviram. Elas são sobreviventes. E aí a Bíblia vai dizer que os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, dentro do que eles receberam. Mas eu e você, nós estamos aqui ouvindo essa palavra, nós podemos fazer diferente. Se você está acostumado a olhar para alguém, a primeira coisa é uma crítica, você vai começar a mudar a sua mente. Senhor, gente, eu tenho uma coisa comigo, eu gosto de olhar para as pessoas e encontrar uma beleza nelas. Isso é treino. Porque se deixar, a gente vê coisa feia. Eu treinei tanto minha mente que hoje, estou falando diante de Deus, não é para minha glória, porque eu estou querendo ensinar isso para vocês. Eu olho para uma pessoa, a primeira coisa que eu enxergo nela é uma beleza. É verdade. É uma beleza. Treino. Porque se o seu olhar for para a crítica, toda hora você está achando fulano gordo, ciclano magra, cabelo arrepiado, casa do fulano bagunçada. Por vezes alguém fala: você viu que estava no seu que? Eu falo: não vi. Não é possível. Eu tenho uma amiga que fala: não é possível. Eu falo: não, porque lá tinha um quadro e eu olhei, achei o quadro tão bonito, eu fixei o meu olhar no que é bom. Treino, intenção, decisão. Gente, lá em Efésios fala o seguinte: não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, não palavra torta. Sabe aquela sua sinceridade que machuca, que ofende? Pra quê? Pra quê? Eu era essa também. Pra quê? Eu era essa também. Eu era essa. Efésios está dizendo: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Deus te chamou para ser a mulher de Provérbios 31 que edifica o lar. Para isso, você tem que ter palavras que edificam as pessoas. Tem uma empresa. Você quer edificar a sua empresa? Você quer ver sua empresa progredir, prosperar? Seja uma mulher que tenha palavras que edificam. Inclusive para alinhar. Alinha edificando. Querida, quando eu te contratei, foi justo ter ser caprichosa. E eu sei que às vezes o tempo vai passando e aí a gente vai ficando distraído. Então, eu quero relembrar quem você é. Você é uma mulher caprichosa. Eu amo o seu trabalho caprichoso. Mas eu percebi que nos últimos tempos, talvez você está passando um tempo que você está mais atribulada, mais cansada, não sei o que foi. Mas eu quero lembrar que eu te escolhi porque você é uma mulher caprichosa. Se nós, mulheres, ouvimos ou deixamos de ouvir o que devia e o que não precisava, vocês imaginam os homens. Porque homem era assim, homem não chora. Engole esse choro. Homem, além dele não poder expressar, ele recebia xingo, porque tinha que virar homem. Vira homem, seu moleque! Eles ouviram coisas pesadíssimas. E outra, tem dificuldade de expressar. Gente, tem coisas simples que nós, como mulheres, podemos mudar o dia da vida de um marido ou de um filho. Um simples muito obrigada. Porque hoje você pagou o aluguel da nossa casa. Você é um homem que dá duro. Eu reconheço isso.
Que Deus te abençoe. Que você siga sendo esse homem trabalhador e comprometido. Palavra de quê? De edificação. Vai corrigir um filho no lugar de falar: fulano, você não tem compromisso com a escola. É dizer: meu filho, desde que você nasceu, eu estou investindo porque você vai ser um menino sensacional. Você é inteligente, capaz. E aí tem uma parte que é sua, ser responsável. E se eu estivesse falando com um menino que não tinha inteligência, tudo bem. Não é o seu caso. Você é inteligente, você é espetacular. Você precisa ser comprometido. Palavra que edifica. Não tem jeito, eu tenho que falar a mesma coisa. Estou sempre repetindo. Eu vou te dar um castigo. Castigos existem. Mas cadê as palavras de edificação? E aí nós chegamos numa palavra agora. Eu acho que o Senhor está querendo falar conosco aqui hoje. Especialmente. Que está lá em Provérbios 6, que vai do 16 ao 19. E diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olha isso. 6 coisas Deus odeia. Tem uma 7ª que Deus detesta. Ele odeia 2 vezes. Ele odeia 2 vezes. Olhos altivos. Lembra? Às vezes eu não falo, mas olho. O nosso corpo fala. Olhar de desprezo para as pessoas, olhar de superioridade, Deus odeia. Língua mentirosa. Não tem nem mentirinha nem mentirona, tem mentira. Os filhos de Deus não andam na mentira, eles andam na verdade. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Quer ver uma mentirinha muito comum entre as mulheres? Fulana, não, eu vou lá. Que dia vai ser? Eu vou. Vai nada. Vai nada. Já sabe que não vai. Jesus tem poder. Aí porque tá na moda, politicamente correta. Não, eu vou. Não, pode contar comigo, eu vou estar lá. Não vai. Tá falando que vai por quê? Isso é mentira. Você tá defraudando o coração de alguém. Você tá gerando expectativa no coração de alguém. Que você vai e você não vai. E sabe o que vai acontecer? Você se torna uma pessoa sem credibilidade. Fulano disse que vem. Fala para todo mundo que vem. Fala para todo mundo que vem e não vem. E sabe por que a gente está criando esse ar? O americano nem tanto. O americano nem tanto. Mas o tal do brasileiro, que somos nós, da nossa cultura, vamos falar o que cabe melhor agora? Depois a gente vê o que faz. Sim. Entendeu? Sabe uma boa coisa para combater esse tipo de mentira? Não posso me comprometer agora. Vou olhar a agenda, vou ver como está. E aí depois eu falo com você. Mas responder, né? Você tem que falar se vai ou não vai. Sim, ou não, não. Sim, sim Não, e não. Vamos parar com a mentirinha branca. Sabe a mentirinha branca? Não, seja uma mulher confiável. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, que o seu vou pensar seja vou pensar. Então, língua mentirosa. Língua mentirosa. Deus odeia. Mãos que derramam sangue inocente. Aline, nunca matei ninguém. Mãos que derramam sangue inocente. Então, ali, falando de uma pessoa, eu não vi, não estive, tomei como verdade e passei a rejeitar uma pessoa com base no que alguém falou daquela pessoa. Eu nem conheci a pessoa, derramei um sangue inocente, me distanciei, nem me dei a oportunidade de conhecer, porque alguém disse, alguém falou. Mãos que derramam sangue inocente, quando a gente corrige os filhos com ira. Você não está corrigindo porque você está querendo instruir. Seu coração está inflamado na ira, no cansaço. Então foi só o que você precisava para
vomitar toda a sua chateação num inocente. Coração que traça planos perversos. Cuidado. Por onde você está deixando seu coração ir? O que você está deixando ele pensar? O que você está deixando ele planejar? Pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras. Deus odeia. Mas aquele que provoca discórdia entre irmãos, Deus odeia. Gente, vocês estão aqui fora da nação de origem de vocês. Vocês todas, legalizadas ou não, são imigrantes. Ainda que essa nação te aceitou, você segue sendo uma imigrante. Estrangeira em outra terra. Mesmo que aceita por essa estrangeira aqui. Por que tanta divisão? Por que tanta fofoca? Por que tanta gente espalhando discórdia entre irmãos? Sabe por que espalha discórdia entre irmãos? Quero ganhar uns pontinhos com a Viviane, afinal, dona dessa casa bonita aqui. Quem não quer? Quem não quer? Certo? Aí, por falta de sabedoria, inteligência, de entender que você tem valor, que você é única, que você tem algo a acrescentar na vida de alguém, eu aproximo aqui e falo, ô Viviane, que legal, que linda a sua casa, não sei o quê. É, menina, que bom, né? Olha só, cuidado, viu? Cuidado com quem está por perto, cuidado com quem você deixa trabalhar com você, cuidado com quem você põe dentro da sua casa. Aí a Viviane fica preocupada, angustiada. Fulano, mas por que você está falando isso? Não, porque esses dias que eu estive aqui, né, eu percebi, nada demais, mas assim, né? O pessoal estava ali. E aquela menina, você sabe como é, né? A gente não sabe se dá ou não para confiar nela. Fulana já tinha me contado um negócio dela e eu observei aqui esses dias na sua casa, eu falei, o que eu estou fazendo? Discórdia entre irmãos. Discórdia entre irmãos. Joguei uma pulga atrás da orelha da Viviane. Deixei de usar. Espalhei discórdia. A Viviane já veio e fala, não contato mais a fulana. E fulana já estava por aí, reparando aqui minhas coisas aqui na casa. Já falou para não sei quem lá, não sei de onde, já está ouvindo. Pronto. Gente, Deus detesta. Detesta. Se o que você vai falar de alguém não edifica, não fala. Não fala. Fala sobre você. O que você tem de bom para acrescentar? Se você tem um serviço excelente que você faz, você não precisa denegrir o de alguém, não. Deixa a luz de Cristo brilhar através de você por quem você é. Você não precisa manchar ninguém por conta disso. E aí, a gente deveria estar unido aqui. E nós estamos desunidos. É briga, é discórdia. O que a gente mais ouve é, não, eu não posso contratar brasileiro. Porque brasileiro passa a perna. Porque brasileiro quer tomar o que é seu. Gente, isso é triste. Nós precisamos mudar essa mentalidade. Nós precisamos tirar do nosso meio, nação brasileira. Nós precisamos tirar do nosso meio esse espírito de fofoca, de dissensão. Por que essa nação faz guerra e vence? Unidade. Desde pequenos meninos, aprende a amar os Estados Unidos. O hino dos Estados Unidos, a história dos Estados Unidos, tudo. Não é? Senso de patriotismo. Nós, os brasileiros, matando umas às outras com a nossa língua. Celebrar a conquista do outro, mas isso só vai ser possível se a gente tirar esse espírito maligno de dissensão
do nosso meio. Dissensão. Deus detesta. E se você quer ser uma mulher sábia, que tem palavras que curam, que geram vida, que edificam, eu espero em Deus que as pessoas que passarem pela sua vida sejam edificadas, sejam prósperas, amadureçam, cresçam, com base no que você disse, com base de como você vive, dentro daquilo que você fala e que você faz. Em nome de Jesus. Deixe o Espírito Santo arrancar isso do seu coração. E se você, a partir de hoje, ouviu essa palavra e quer ser essa mulher que vai gerar vida, se alguém vier trazer para você um assunto de discórdia, você fala: fulano, obrigada. Eu prefiro conhecer as pessoas. Eu sei que a sua intenção é boa, mas eu prefiro ter a oportunidade de conhecer, sabe? Eu estou tentando guardar o meu coração e não ter um coração contaminado. Obrigada. Se tiver numa roda e o assunto for esse, que seja você a mulher que vai trazer um assunto bacana, inteligente para ser conversado. Tem assunto bom para a gente conversar. Não precisa estar conversando da vida dos outros. Abre a Bíblia, lê o provérbio do dia. Gente, vocês estão aí falando, só um minutinho, vamos ler o provérbio do dia? Que dia é hoje? Peraí, vamos ler aqui o provérbio do dia. Se chegar em você palavras de destruição, palavras de morte, que chegando em você, essas palavras percam força no nome de Jesus. Porque você vai ser uma mulher que gera vida a partir do que você fala. Deixa Deus usar você para combater e quebrar esse espírito maligno de dissensão. Sabe como isso se revela na sua casa? Briga de irmão. Mãe, fulano fez isso. Mãe, fulano fez aquilo. Mãe, olha fulano. Eu costumo falar lá na minha casa, eu falei assim, cada um cuida da sua vida e olha para a sua vida. Cada um olha para a sua vida e cuida da sua vida. Por quê? Por vezes a gente alimenta a intriga entre irmãos, sabe por quê? Um vem fofocar e a gente dá ouvido. Aline, mas e se o irmão estiver alertando? Alertar é diferente de fofocar. Sabe como é alerta? Meu filho mais velho me chama e fala assim, mãe, você proibiu o TikTok da fulana? Proibi. Mas eu vi que está ativo. É melhor a senhora conversar com ela, não é não? Falei, é melhor, filho. Obrigada. Diferente. Quando uma chega, sabe quando você chamou a atenção aqui? Fulana, porque isso? Você está chamando minha atenção, mas você não viu que a ciclana fez isso, isso e isso. Eu não estou falando da ciclana e nem estou conversando com a ciclana. A ciclana tem a vida dela e na hora certa que eu precisar eu vou falar. Agora eu estou falando com você. Não me distrai, não. Está querendo me distrair fazendo fofoca da outra. Cuidado! Porque às vezes a gente fomenta. Quando você segue perguntando, querendo saber, curiando, você está alimentando esse espírito de fofoca, de dissensão e de destruição. Mas em nome de Jesus, essas 34 mulheres aqui, Amém. 40 e quantas nós somos no total, o Espírito Santo vai contar com você. Amém. Aqui nesse lugar, onde o Senhor te plantar, para ser uma mulher que a sua fala vai gerar cura. A sua fala vai espantar o inimigo que vem para destruir famílias, destruir negócios, destruir reputação. Ele vai parar quando ele encontrar você, uma mulher
posicionada. Que na sua casa você colha frutos de vida na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, porque você vai usar essa autoridade que Deus te deu, chamado fala. O que nós falamos? Se o coração, se a boca fala do que o coração está cheio, você vai conseguir ser essa mulher se você encher o seu coração de palavras que tragam vida. E essas palavras estão aqui. E essas palavras estão com aquilo que você vê. Fica vendo Instagram, fica vendo algoritmo para você ver. Seu coração vai encher de murmuração, de insatisfação, de ingratidão. Porque o mundo inteiro tem um monte de coisa que você não tem. E vai ser assim em qualquer patamar financeiro e qualquer coisa da sua vida. Sempre alguém vai ter alguma coisa a mais que você. Graças a Deus. O que você está ouvindo? O que toca no seu carro? Quais são as conversas que você conversa? Isso tudo é o fundamento do que em breve vai sair aqui. E aí, sobre isso, eu quero fazer com vocês que a gente chama de um ato profético. Vou pedir para a Carolzinha vir tocar. E se o coração é essa colmeia, que deveria estar saindo mel e está saindo fel, hoje o Senhor quer limpar o nosso coração. Você crê que a palavra de Deus, ela é poder para transformação? Amém. Você crê que o que nós falamos aqui não foi um livrinho de autoajuda? Sim. Graças a Deus. Não foi autoajuda. Nós lemos aqui essa palavra que é poderosa, que quando Deus criou o mundo, ele disse, haja, e houve. Então, hoje, o Senhor quer pegar essa colmeia, que é o seu coração, limpar, deixar ela prontinha, deixar o coração livre para ser um depósito de mel. Porque você foi chamada para ser uma abelha que abstrai o néctar da vida, do que ouviu, do que vê e transforma em mel. Não a abelha que dá ferroada, Amém. mas a abelha que produz o mel. Esse é o convite do Espírito Santo para nós nessa manhã.